Continuando. Isso aqui, o que que é, Sor? Isso aqui, gente, é uma projeção, tá? Ninguém sabe realmente se ele era assim mesmo ou não, mas seria uma das 7 maravilhas do mundo da antiguidade, tá? Ou do mundo antigo, que seria os jardins suspensos da Babilônia. Então, toda essa construção aqui servia como um jardim. Então vocês estão vendo aqui palmeiras, né? Estão vendo várias plantas aqui, porque ele funcionava mesmo como um jardim que atraía muitas aves, né? Esse jardim, ele foi um presente que o rei mais famoso do Segundo Império Babilônico deu à esposa dele, que foi o rei Nabucodonosor. Esse jardim, ele ficava às margens do rio Eufrates. Esse jardim não sobrou nada dele, nenhum resquício. Só existe o registro dele nos mitos da Babilônia e nos históricos da Babilônia. Então, isso aqui é uma imaginação histórica, tá? Então, imagina-se que pudesse ser dessa forma esse jardim que foi um presente dado à esposa de Nabucodonosor e que virou uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Pessoas vinham de todo o mundo da antiguidade para visitar a Babilônia, primeiro que ela era muito bonita, e o jardim suspenso diz que chamava muita atenção. Então muitas pessoas vinham até a Babilônia só para conhecer o jardim suspenso. Aqui, gente, é uma tabuleta de argila. Os mesopotâmicos, eles viviam numa região que era muito rica em argila por causa da presença dos rios. Então, por exemplo, a construção deles era feita de tijolos, tá? Toda a arquitetura deles, ia construir o palácio, as paredes eram de tijolos. Os zigurates, as paredes eram de tijolos. As casas, as paredes eram de tijolos, tá? Então, eles faziam tudo com argila. Inclusive, tá? Eles tinham várias tabuletas de vários tamanhos que eles moldavam como se fosse a folha de um livro, tá? E ali eles registravam a sua escrita. Então eles pegavam a argila molhada, colocavam no molde de madeira, né? Preenchia aquele molde com a argila, e ela ainda molhada, eles vinham com uma varetinha chamada cunha. Era uma varetinha mais ou menos desse tamanho, e na ponta ela tinha uma ponta triangular. Aí eles afundavam aquela ponta triangular na argila, iam fazendo esses muitos códigos aqui que vocês estão vendo, ó. Cada código desse aqui, ó, tem um significado, tá? E vai formando o texto deles, vai formando as palavras, vai formando o texto, tá? Então essa é a escrita chamada escrita cuneiforme. Essas varetinhas eram chamadas de cunha, e por isso escrita cuneiforme, que tinha a forma de uma cunha, tá? Apesar de ter sido uma região povoada por diversos povos, a Mesopotâmia tinha uma cultura que era semelhante entre as cidades, ou seja, a cultura deles, a língua, a escrita, passou a ser semelhante. As outras cidades foram adotando o mesmo esquema, o mesmo sistema. Por exemplo, quando a escrita surgiu lá com os sumérios, a escrita cuneiforme, as outras cidades acharam uma boa ideia e passaram a adotar também nas suas cidades. A língua também era muito parecida, só havia algumas diferenças de palavras e também de sotaques, e as divindades também eram bem parecidas, e a forma de organizar politicamente as cidades também era muito parecida, tá? Então organizavam, a escrita era a mesma, o comércio e a organização militar se assemelhavam, o poder do Estado também. O poder do Estado, ele era teocrático. O que significa isso na prática? Que o poder do Estado, ou seja, o poder do rei, se misturava com o poder religioso. O rei na Mesopotâmia, ou os reis da Mesopotâmia, eles eram vistos não como uma divindade, mas como um representante dos deuses na terra. Então ele era o principal sacerdote dos mesopotâmicos, ele que era o chefe dos sacerdotes, mas ao mesmo tempo ele era o chefe de Estado, ele que administrava a cidade-estado dele. Então nós chamamos isso, essa mistura do religioso com o administrativo,
como governo teocrático. Teo, Deus. Crático, poder. Poder de Deus. Ou poder religioso. Tá? A divisão social do trabalho também era bem parecida. Tá? Vamos ter aí na sociedade o rei. Então, na questão da pirâmide social deles, né, quem era a principal pessoa da cidade-estado deles? A principal pessoa da cidade-estado deles era o rei. Aí vinha a família real. Tá? Abaixo do rei vinham os nobres. Os nobres se subdividiam em três funções sociais, tá? Que era, o nobre podia ser um funcionário real, o nobre poderia ser o sacerdote, ou o nobre poderia ser um militar de alta patente, tá? Então o nobre ele tinha essas três funções sociais. O nobre também era uma figura extremamente privilegiada na sociedade mesopotâmica. Abaixo do nobre, né, vinham a camada média, os comerciantes, né, os soldados, né, de baixa patente. Abaixo deles, esqueci de falar, antes dos comerciantes vinham os escribas. Os escribas eram os caras que sabiam, que decoravam todos esses códigos aqui de cor. Então eram os caras que sabiam ler, escrever e calcular. Então eles eram vistos, né, por eles trabalharem com a mente, eles eram privilegiados na sociedade mesopotâmica. O escriba, ele tinha bom salário, recebia muito bem pelo seu trabalho, chegando a ter um bom padrão de vida. Tá? Abaixo dele os comerciantes, que podiam ser ricos também, os soldados de baixa patente, e abaixo deles vinham os camponeses, artesãos e os escravos. Camponeses, artesãos e escravos eram mal vistos na sociedade. Eram aqueles que trabalhavam com a força dos braços, né? A força mecânica, a força do seu suor, e por isso eram vistos como pessoas inferiores, mas sem eles não havia a riqueza da Mesopotâmia. A religião dos mesopotâmicos. Eles eram politeístas. Tá? O que significa isso, Sora? Politeísta. Ó. Poli significa vários ou muitos. Teísmo é Deus. Tá? Tel, Deus. Politeísmo significa vários deuses. Então, eles cultuavam vários deuses. Tá? Tinham muitos deuses, mas haviam as divindades principais, né? Ishtar, se eu não me engano, acho que Vishnu, havia outros que eu não estou lembrando agora o nome, depois eu lembro. Star também, tá? Construíam grandes templos que eram chamados zigurates, que eu já falei deles para vocês. Eles construíam em forma de degraus, ó, tá vendo? Aqui, olha, é uma grande escadaria que levava o sacerdote ou o rei ou a família real até o templo. Por que o sacerdote se especificou, Sora? Porque o povão não podia subir lá. Tá? Ali era um local privilegiado, onde só o rei ou alguém da família real ou os sacerdotes que podiam subir. O cara que estudava os astros, né, que estudava os planetas, as estrelas, as constelações, era o próprio sacerdote. Tá? Então o sacerdote era o responsável por essa função também. O sacerdote também que cobrava os impostos, né, e que armazenava esses impostos dentro dos zigurates. Tá? Aqui tem várias entradas, como vocês podem ver. Aqui tem uma, ó, aqui tem uma, e aqui tem outra e do outro lado também. Agora, aqui é especificamente só o templo. Isso aqui, gente, é uma foto do que sobrou do zigurate. Como eu falei para vocês, ele foi construído com tijolos. Então, o tempo vai desgastando. E foi muitas guerras na região, né? Muitas tempestades de areia, isso foi desgastando os zigurates. Então, esse aqui parece, se eu não me engano, é o único que sobrou, né? Que resistiu
foi um templo construído pelos sumérios, e essa parte de cima do templo não existe mais, tá? Foi consumido aí pelo próprio templo. O rei era o líder do governo, ele era o líder religioso e ele era o líder militar. Só o rei acumulava poderes? Sim, o rei acumulava poderes, né? E principalmente os imperadores da Babilônia, que eram vistos aí como autoridades supremas na região da Mesopotâmica. Os mesopotâmicos, uma coisa interessante sobre eles, que apesar deles ter a crença em muitos deuses, eles não tinham a crença numa vida pós-morte. Então, por isso, não são encontrados na Mesopotâmia túmulos suntuosos, como foi encontrado, por exemplo, no Egito, né? Porque os mesopotâmicos não tinham essa preocupação, o que vai ser com o espírito dele, com a alma dele, com o corpo dele depois que ele morrer. Eles simplesmente enterravam, tá? Porque eles acreditavam que depois da morte acabava tudo, se encerrava tudo, era a pessoa seguia pro fim, simplesmente finalizava, tá? Não tinha sequência. Então eles não acreditavam em vida pós-morte. Uma das coisas que faz com que a gente tenha assim uma existência procurando, né, levar uma vida adequada, moral, respeitando as leis, a ética, tá? Uma das coisas que nos leva a fazer isso é acreditar que temos uma vida pós-morte. O que vai ser da nossa vida depois que morrermos, né? Então a gente se preocupa se preparando durante a vida. Porém, o mesopotâmico ele não tinha isso. Então, o que fazia ele respeitar as leis, a ética? O que fazia ele respeitar, por exemplo, né, as autoridades e o outro, né? Era o resultado da crença deles nos deuses, e o vigor, né, e o rigor da lei deles. Então isso fazia com que eles tivessem assim, mais receio e mais respeito, né, pela vida do próximo e também por respeitar a ética e as leis da sua região, tá? Mas não tinha mais, para eles acabou, a pessoa morreu, acabou tudo, tá bom? Gente, qualquer dúvida é só perguntar para mim pela WhatsApp, tá bom? Estarei à disposição de vocês. Fiquem com Deus. Até semana.